Boa noite, queridos. Reta final, então, né? Estamos aqui no finalzinho dessa doutrina tão importante, que é a doutrina da hamartiologia, a doutrina sobre o pecado. Por que é tão importante? Queridos, talvez você não tenha parado para pensar, mas a maioria das pessoas vão demonstrar algum tipo de religiosidade na vida, né? Você não vai ver as pessoas falando abertamente, ah, ofensivamente sobre Jesus. Existem alguns casos, mas são mais isolados. De maneira geral, as pessoas têm em Jesus um bom camarada, uma pessoa bacana. E o problema disso é porque elas não entendem o que Jesus veio fazer. E essa é a doutrina que nós estamos estudando. Enquanto a ideia do pecado, dessa doutrina não for clara, a obra de Cristo nunca vai ser valiosa o suficiente. E isso acontece em várias coisas na nossa vida, mas aqui é algo que a gente precisa entender. Por quê? Porque a partir dessa doutrina básica do pecado, da hamartiologia, esses aspectos que nós fomos trabalhando ao longo desses 10 encontros aí, origem do pecado, resultados da queda, depravação total, e hoje vamos falar do pecado e do livre-arbítrio. Depois temos ainda mais 2 encontros, assim, se o senhor quiser. Por que isso? Porque se as pessoas não entenderem a profundidade dessa doutrina, elas nunca vão dar o valor de Cristo. Ou, em outras palavras, elas podem até ter algum tipo de apreço sentimental por Jesus, mas elas nunca entenderão de verdade o que é a salvação de Cristo. E hoje a gente vai falar aqui do tema de pecado e livre-arbítrio. Um tema bastante. Eu diria que essas palavras aqui, elas, de um certo sentido, são bastante ouvidas, a ideia de livre-arbítrio. Você já deve ter usado várias vezes. E o pecado já nem tanto, né? Mas ambos aqui desfrutam de algo que eu diria a vocês aqui, que é assim: a palavra tem poder. Já escutou isso? Já escutou ou não? E é verdade, mas não nesse sentido místico. Quando a gente entende o que a palavra quer dizer, o significado que ela carrega, ela traz um poder imenso. E é importante que nós, como crentes que somos, entendamos o que a Bíblia diz a respeito das palavras. Por exemplo, domingo, o pastor Fernando falou de uma palavra que é ocupada muitas vezes, eu já usei, tenho certeza que você já usou, mas a maneira como ela é explicada nas escrituras para a maneira que você pode usar corriqueiramente é completamente distinta. Com exceção do pastor Fernando, se alguém souber qual foi essa palavra, você vai ganhar um livro. Você já usou isso daí. Se você não usou, quando essa palavra vem na sua mente, você vai imediatamente pensar a respeito de um conceito geral. Então, antes que alguém ganhe o livro, vamos logo, né? O pastor Fernando falou que o evangelho iria alcançar os confins da terra. Quando você pensa em confins da terra, qual é a sua ideia? A ideia imediata é que foi em todos os cantos, né? Confins da terra é quando a gente quer falar assim, lá onde Judas perdeu as botas, ou o gato perdeu as botas, que seja, né? Só que quando nós vamos para o contexto bíblico da palavra, nós aprendemos que essa palavra dizia respeito à Etiópia, que era um lugar distante e que, de acordo com o que eles tinham a vivência, eram os confins da terra. Assim é o entendimento da palavra pecado. Existe um conceito entendido na nossa cultura, que pecado é algum tipo de errinho, assim, né? E o livre-arbítrio também é uma palavra muito mal compreendida, né? Você sabe o que é livre-arbítrio? Sabe. Mas o problema é, será que o conceito do que você acha que é livre-arbítrio está em conexão com a Bíblia? Já parou para pensar nisso? Quando as pessoas, você vai falar para alguém crer em Jesus, e aí muitas vezes a resposta é assim, se ela vai crer ou não depende dela, porque ela tem livre-arbítrio. Então é importante que você saiba o que a Bíblia ensina, mas que você também tenha um pouco de tolerância para perguntar para a pessoa o que você quer dizer com determinada coisa. Né? Porque nós entendemos o que essa pessoa quer dizer na maioria dos casos. Então, em primeiro lugar aqui, uma definição do que não é o livre-arbítrio.
O livre-arbítrio não é, como muitos pensam, e até mesmo a maioria, a capacidade natural que os seres humanos têm de fazer escolhas. Então, por exemplo, hoje você escolheu estar aqui na igreja, não foi? Hoje você foi lá no seu guarda-roupa e escolheu alguma roupa. Talvez umas de maneira mais consciente, outras inconsciente, mas você fez escolhas. Não é verdade? Isso é uma expressão da vontade. Isso nós não perdemos. Então, essa ideia do exercício comum de escolher, eu prefiro escolher um picolé de morango ou um de pistache. Nós escolhemos, né? Então, isso existe. Nós não dizemos que não existe. Ainda que isso tenha sofrido influências do pecado, ela não foi erradicada. A escolha, as decisões no Éden. Não foi. Entenderam? Então, quando nós falamos aqui da ideia de escolher, os seres humanos continuam escolhendo. Certo? A questão aqui é se essa escolha é livre. Então, imagine aí na sua cabeça uma balança, daquelas talvez até mesmo do símbolo do direito, que é um pêndulo, né? Uma balança. E aí, essa balança, ela no normal, ela está num ponto, o quê? Neutro. Nem pendendo para a direita, nem para a esquerda. E imagine que essa balança, para o lado direito é pendendo para o bem, e para o lado esquerdo é pendendo para o mal. O livre-arbítrio seria o ponto do meio, onde você poderia escolher tanto para o bem, quanto da mesma forma para o mal, livre de qualquer influência externa ou interna. Entendeu? Entendeu a diferença? Então eu lembro que algumas semanas atrás o irmão Lucas até falou, mas como é que pode Adão, né? Porque Adão não tinha uma influência negativa. De fato ele não tinha, mas ele poderia escolher tanto entre o bem quanto contra o mal, mas não por causa de alguma influência. Certo? Essa é a definição de livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio, aqui uma definição para você lembrar, é o poder de julgar com total isenção. O que é total isenção? Não tem influência. Não tem nenhuma vozinha, não tem nenhum tipo de propaganda, não tem nada que lhe influencia. Você está livre para exercer o arbítrio. Ou, em outras palavras, para facilitar, a escolha. Certo? Você teria capacidade de escolher entre o bem e o mal e escolher qualquer uma das alternativas sem qualquer fator lhe impedindo ou restringindo ou influenciando. Entendeu a diferença? Esse é o conceito bíblico. E o conceito bíblico diz respeito a que nós, na queda, perdemos a liberdade. Em que sentido? No sentido de neutralidade. Então, pare para pensar hoje se você é parecido comigo. Você é parecido comigo. O esforço para eu fazer exercícios físicos é absurdo. Embora eu saiba que o exercício físico é bom. Então, eu com a minha vontade, eu me esforço para ir fazer o exercício físico. Mas a inclinação que eu tenho é de uma cama me puxando e dizendo, não vai. Fica. Entendeu? Então não se trata, quando nós falamos em livre-arbítrio, não se trata dos homens não conseguirem fazer boas ações. Então não se trata de dizer que um descrente não pode fazer boas ações. Não é isso. Se trata da inclinação por trás das ações. Então aqui se dá muito mais no campo da volição, da vontade, do que o da atitude. A atitude, às vezes, é apenas uma consequência da vontade. Entendeu? Então, quando nós falamos isso, é importante que você saiba que a Bíblia diz que o homem não tem um arbítrio livre. Muito menos naquilo que diz respeito às questões espirituais. Se você tem acompanhado semana a semana, isso já ficou claro. Os últimos encontros que nós tivemos a respeito da depravação total, ela está conectada com isso.
Mas é sempre importante lembrar que quando nós falamos que os seres humanos não têm livre-arbítrio, nós não queremos dizer que eles não fazem escolhas. Entendeu a distinção? Então, se uma pessoa vier e falar para você sobre livre-arbítrio, você pode educadamente falar para ela: o que você quer dizer com isso? Ah, é eu que escolhi ir lá. É eu que decidi fazer tal coisa. Bom, isso ao longo da história, vários pensadores, começando em Agostinho de Hipona, trataram isso. Chama-se da ideia da agência, de fazer alguma coisa de acordo com a sua vontade. Mas a sua vontade, ela não é o quê? Livre. Dei um monte de volta, mas tentei explicar da maneira mais simples. E aqui alguns pontos importantes que vão nos ajudar a pensar nisso. Então, em primeiro lugar, eu quero que você lembre que apenas Adão e Eva tiveram livre arbítrio. Por quê? Porque eles tinham a capacidade de escolher entre obedecer e desobedecer sem nada que os inclinasse. Interessante isso, né? Só que depois da queda, a corrupção atingiu o homem de tal forma que essa liberdade, ela desapareceu. Mas o homem ainda faz escolhas? Sim ou não? Sim. E ele escolhe as escolhas que ele faz? Sim, ele escolhe. Mas o problema é que essas escolhas nunca mais são livres. Percebe a diferença? Então, quando você parar para pensar a respeito disso, você vai entender o estado que a humanidade está. Se pensa, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, se achando como sábios detentores dos prêmios nobéis, eles são loucos, porque diante de Deus eles não levam Deus em consideração. Olha que coisa triste e ao mesmo tempo verdadeira. Quando nós olhamos para isso, nós dizemos, é verdade. Eu conheço o cidadão fulano de tal, ele é uma pessoa extremamente inteligente, mas no que diz respeito a Deus, ele é ateu. No que diz respeito, olha, tem um homem que ele é um cara de muita influência, poderosa, financeiro, mas no que diz respeito a usar isso para os recursos que glorificam a Deus, ele é ateu. Em segundo lugar, no homem convertido, o livre-arbítrio ele é parcialmente restaurado. Vou explicar. Eu poderia dizer aqui que o livre-arbítrio é recuperado, mas ele não é totalmente recuperado. Por quê? Com o Espírito Santo nos habitando, ele começa a nos direcionar e influenciar. Lembra o que o pastor Fernando falou no primeiro ponto da oração? No entanto, nós ainda temos dentro de nós um inimigo. Nós estamos sendo libertos do domínio do pecado, até o dia em que nós estaremos libertos da presença do pecado. Mas até lá, se você já viu esse filme, tem um filme que diz assim, Dormindo com o Inimigo. Isso daí é um filme de crente. Por quê? Porque é só o crente que entende realmente isso. Porque nós ainda lutamos com o pecado. Agora, é verdade que no crente, ele é capaz de olhar para determinada situação e dizer assim, isso não agrada a Deus. Ele tem os seus olhos desvendados, ele não continua mais cego. Então, isso diz respeito ao nosso lazer, isso diz respeito à maneira como nós trabalhamos, tanto chefe para o funcionário quanto funcionário para o chefe. Isso diz respeito na maneira que nós estudamos, na maneira como nós damos aula. Tudo isso precisa ser levado aos pés da glória de Deus. O objetivo no convertido, no homem, é restaurado porque ele entende quem ele serve. Por que eu disse que é parcialmente? Porque ele não é livre no sentido pleno da palavra. Ele ainda tem influências pecaminosas. É verdade que na medida que ele crê em Cristo e ele estuda a Bíblia, o Espírito Santo vai renovando o seu entendimento, vai moldando o seu entendimento e vai tirando aquilo que desagrada a Deus e colocando aquilo que agrada a Deus. Mas isso não é um trabalho de osmose, é um trabalho de leitura. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa escutar boas pregações. Você precisa ter companhias que edifiquem por meio da instrução bíblica. Você precisa ter uma biblioteca boa. O pastor Fernando tem uma biblioteca excelente e ele não tem problema nenhum em lhe emprestar livros. Então, nós não temos desculpas.
A diferença é que no homem convertido, agora, nós somos capazes de olhar para o pecado e dizer assim: isso é abominação. Isso deve ser rejeitado por nós. E é interessante, queridos, que o conceito de culpa que o pecado traz, ele também é um conceito que é muito equivocado nos nossos dias. Não é um nem dois conselheiros pseudo-cristãos que vão dizer que em Cristo nós somos libertos da sensação de culpa. Depende do que ele quer dizer, né? Nós perguntaríamos. Mas esses autores, esse especial que eu tenho lido, ele diz que esse tipo de culpa que o pecado traz, nós não devemos mais dar bola, porque Cristo venceu na cruz tudo isso. E a pessoa diz, uau, que legal. É mentira. Os irmãos terminaram o Apocalipse agora há pouco, devem lembrar quantas advertências Jesus deu nas igrejas. Arrependei-vos porque eu vou julgá-los. Se arrependam porque eu estou que nem um ladrão pronto para chegar. Então, o homem convertido, ele precisa constantemente se arrepender. E o arrependimento, ele só existe quando o fruto do Espírito Santo traz a consciência do que é o pecado. A doutrina que nós estamos estudando. Se você não tiver a consciência sobre o que é pecado, você nunca vai achar que precisa se arrepender de algo. E isso também é nocivo, certo? Então aqui, poderíamos afirmar que o livre-arbítrio, e eu creio que a melhor definição bíblica, está no campo das inclinações e não das ações. Por quê? Porque muitas ações podem ser feitas certas, mas com as motivações erradas. É a ideia de que o fim justifica os meios. Não justifica. Então, por exemplo, um ímpio, ele pode muito bem saber que fazer da caridade, doar sacolas econômicas é uma boa ação. É ou não é? Mas se a inclinação do seu coração é apenas se aparecer, a boa ação não valeu diante de Deus? De nada. É verdade que entre nós a boa ação continua valendo, mesmo que ele tenha feito com uma intenção errada. Mas esse é o ponto. Então, quando falamos do arbítrio, sempre está relacionado com a vontade, com a volição. Os exemplos bíblicos vastos começam lá desde da queda, continuam no faraó, você vê o faraó, ele sabia o que ele deveria ter feito, mas o coração dele se endurecia e ele dizia, não farei. Ok? Então, vocês viram que hoje vai ser mais rápido aqui, né? Vocês tomaram isso que nós começamos mais tarde. Então, para ficar bem definido a respeito disso, chegamos à conclusão aqui. E esse ponto é importante que você lembre. Por ter perdido o livre-arbítrio, quando foi perdido o livre-arbítrio? Em que momento? A queda de quem? De Adão. Como nosso representante tanto federal, nossa cabeça, quanto nosso pai físico, né? Descendência genética também. Então, por ter perdido o livre-arbítrio, o homem corrompido, que está dominado, escravizado pelo pecado, ele só pode decidir escolher o evangelho. E esse poder aqui é importante também, por quê? Porque quando nós falamos pode, não é uma incapacidade física, é uma incapacidade moral. E isso não justifica ele, certo? Então nós não estamos dizendo aqui para uma pessoa, olha, levanta e vem. E a pessoa ela é aleijada, ela não tem como levantar e vir. Não é isso. Então, quando nós dizemos isso, é que internamente o homem corrompido, ele só pode vir a Cristo, escolher a Cristo, crer efetivamente em Cristo, se Deus, primeiro, fizer uma cirurgia espiritual aí. Essa é a verdadeira cirurgia espiritual. Abra sua Bíblia em Atos 16. Estamos quase chegando lá. Olha o que diz o texto aí. Paulo está falando sobre um lugar onde existiam pessoas. E uma dessas pessoas, diz ali, ó, uma delas era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, da cidade de Tiátira, comerciante de tecido de púrpura.
enquanto ela nos ouvia, ou seja, Paulo estava pregando, algo aconteceu. Diz o texto: o Senhor lhe abriu o coração. E ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Percebeu a diferença? Certamente, ali existiam muito mais pessoas, porque era um lugar onde muitas vezes eles iam lavar a roupa. E o texto anterior, verso 13, diz que eles foram num lugar e tinham muitas mulheres reunidas. E ele diz ali que a Lídia estava ali. E aí o texto deixa claro, o texto quer deixar claro quem fez a obra. Para quê? Para que fique claro a quem pertence a glória. Então, se Deus não agir no coração duro, é impossível. É impossível. Por isso que muitas vezes você fala e você vai para casa e pensa assim: será que faltou algum argumento? Será que eu não fui convincente o suficiente? Não se trata disso. Se trata da dureza do coração. Não se trata da verdade ser exposta, mas da verdade ser acolhida. Então é verdade que, como disse o pastor Fernando na última pregação, devemos estar prontos, né? Então a ideia é mais ou menos assim: se prepare o máximo que der, como se dependesse de você, para que quando Deus quiser usá-lo, você esteja pronto. Essa é a ideia. Depois, outro texto que nos diz a respeito disso, que a partir do homem, do próprio homem, é impossível. Pule lá para Jó. Volte, melhor dizendo. O capítulo 14, talvez ele seja uma ode, uma introdução ao coach. Você começa lendo o capítulo 14 e aí o escritor vai dizendo assim: como é frágil o ser humano. Parece ser a mensagem de hoje em dia? Não. Aí ele diz: sua vida é breve e cheia de aflições. Como uma flor nasce e depois murcha. Como uma sombra passageira some depressa. É preciso que vigies uma criatura tão frágil e exija que te preste contas. Jó conversando aqui, falando: olha, eu não sou nada. E mesmo assim, eu ainda preciso prestar contas. Aí ele diz o verso 4: quem pode extrair pureza de algo impuro? Ninguém. Jó está falando de quem aqui? O que ele começa no verso 1 falando? Ser humano. O ser humano é impuro. Diante de Deus não existe nada que o ser humano possa dizer assim: olha, Senhor, tá aqui. Olha só quantos seguidores eu tenho no Instagram. Olha quantos. Não conta nada. Esse nível horizontal que muitas vezes nós gostamos de nos arrazoar falando para o outro: eu sou melhor que você, diante de Deus não funciona. Porque o Senhor é dono de tudo. Então a conclusão aqui é: por ter perdido o livre-arbítrio na queda, o homem, seja ele quem for, é incapaz de ir a Deus se Deus não vier primeiro a ele. Então quem converte o homem é Deus. Quem salva o homem é Deus. Isso é uma obra monergística, ou seja, só tem um lado. Não é uma obra de conjunto. Não é aquela frase da traseira de caminhão: faça a tua parte que Deus faz a dele. Não é isso. Não é isso. Então é verdade que depois que cremos, uma nova vida começa, de responsabilidade. Mas a salvação só é possível se Deus quebrar esse coração duro. Certo, queridos? Acho que ficou bem claro a respeito disso, para que você, se precisar falar com alguém a respeito disso, você saiba explicar. Então,
Não é para chegar para a pessoa, que a pessoa, na maioria das vezes, vai falar livre-arbítrio, ela está falando do poder de exercer uma escolha. Mas isso, no meio evangélico, precisa ser confrontado. Por quê? Porque se o homem acha que é ele que tem a capacidade de escolher a Deus, no fim das contas, não é graça. Não é graça. Ah, mas eu não penso assim. Mas é isso que acontece. Então, no meio evangélico, essa ideia que ainda o homem é quem vai e Deus não toca. Eu acho que eu até já ensinei isso, tá? Se não fui eu, foi o pastor Fernando. Acho até que foi ele. Que Deus não toca no livre-arbítrio. Deus não toca. É algo que Deus poderia tocar? Poderia, ainda fala com uma. Poderia, mas ele não toca. Queridos, e o que nós fazemos aqui então orando? Deus, quebra o coração do incrédulo para que ele creia. Você está pedindo para Deus preservar o livre-arbítrio dele? Você está dizendo, Deus, arrebenta a porta desse livre-arbítrio. Não é? Então é importante saber disso. Nós não escolhemos a Deus. É Ele que nos escolhe. Certo, queridos? Alguma pergunta a respeito de livre-arbítrio que eu possa ajudá-los, que não tenha ficado claro? Agora passou o pigarro, dá para falar. Fala, Marcelo. Uhum. É uma boa pergunta, né? Isso é antes da queda ou depois? Então, exatamente. Na queda de quem? Se você está se referindo ao momento em que Satanás desobedeceu e a Bíblia demonstra de uma maneira não bem profunda o que aconteceu, eu creio que ali também foi quebrada a ideia da liberdade de escolha, né? Então, assim, no entanto, quando a Bíblia destaca, ela fala que somente os seres humanos são os representantes de Deus. Os anjos nunca foram o plano de Deus que os anjos fossem seus representantes, né? Eles são mensageiros. Então, eu diria assim: nada acontece fora do escopo da soberania de Deus. Nem com demônios, nem com anjos de luz, nem com ímpios, nem com salvos. Como isso acontece? Não sei. Não sei. A Bíblia demonstra que existe a soberania de Deus em todas as coisas e as pessoas são responsabilizadas pelas suas vontades. Assim também com os anjos. A diferença é que com os anjos não é ofertada uma segunda chance. Né? Então, orar para Satanás, aí eu sei que tem alguns aí que falam, vou orar para que Satanás nem perca tempo. Né? Certo, queridos? Mais alguma pergunta? Mais fácil, talvez? Então oremos. Feche seus olhos aí mais um instante. Pai Santo, graças te damos, porque aprove o Senhor nos salvar. O Senhor veio e quebrou esse coração duro, rebelde, e nos uniu com laços de amor. Nos resgatou das trevas, do pecado, de um lamaçal que nem sequer nós enxergávamos que existia. E agora te pedimos, Pai, nos dá clareza cada vez maior. Ajuda-nos a viver para a tua glória e ajuda-nos a espalharmos essa mensagem de salvação que um dia nós recebemos. Dá-nos coragem, porque muitas vezes nós temos medo e vergonha de como seremos recebidos, e dá-nos sabedoria, para que não sejamos brutos ou pessoas que querem colocar goela abaixo, porque no fim não somos nós. Mas nos ajuda a nos prepararmos como bons obreiros, preparados para falar a respeito do Evangelho da salvação, da glória de Cristo. Esse é o nosso desejo e oração. Amém, queridos? Até domingo, se Deus quiser.